Tá, eu comecei a gravar, tá, gente? Então vamos aqui direto para nossa aula. Ah, tem a gravação aqui que já... Aula 01, vou colocar aula 02. Ah, aula 01, parte 1. Isso aqui é a aula que eu acabei de dar para vocês. Depois eu coloco no YouTube. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A minha tela vocês já estão vendo já? Não sei. Não, Vitão não. Então Ainda não. vou colocar minha tela para vocês verem. Vamos ver aqui no nosso PDF. Ó. Então tá aqui. Eu vou pular o princípio, aqui no nosso PDF da aula 5, tá? Eu vou pular o princípio da transmissibilidade. Você, por favor, leia o princípio da transmissibilidade. Se você tiver dúvida, você me fala, tá? Princípio da transmissibilidade. O princípio é uma lei. Eu vou dizer aqui o que essa lei está falando. Tá? O princípio da transmissibilidade. É o seguinte, ó. Digamos que você tem um sólido. Por exemplo, esse livro aqui, ó. Você tem um sólido. Você tem um livro, tá? E você tem uma força aplicando. Você tem uma força aplicando nesse sólido. Tem uma força aplicando nele. Por exemplo, meu dedo está aplicando uma força nesse sólido, tá? O que o princípio... A gente lembra que essa força ela tem uma linha de ação, que é a direção coincidente com o vetor, né? A direção do vetor coincidente com o vetor, isso aí é o quê? A linha de ação. Muito bem. O princípio da transmissibilidade, que é esse conteúdo aqui, ó, ele vai falar para você que mudar o ponto de aplicação da força ao longo da linha de ação não altera a dinâmica, não altera o estudo da dinâmica. Tá certo? É isso que o princípio da transmissibilidade vai dizer. O que significa isso? Significa que você pode mudar o ponto de aplicação da força, às vezes para facilitar a resolução de um exercício, só que você tem uma maneira de você fazer isso que é específica. Você só pode mudar a posição de aplicação da força se for ao longo da linha que a força já está. Olha aqui na figura aqui, ó. Olha nessa figura aqui. A linha de ação da força está tracejada aqui, ó. Essa aqui é a linha de ação da força. Então, na primeira figura, a gente tem a força F atuando nesse ponto aqui, ó. Já na segunda figura, a força F está atuando em um outro ponto do corpo. Só que a força F está na mesma linha de ação, está na mesma linha tracejada em relação ao corpo. Então, a dinâmica é a mesma, por isso tem esse igualzinho. Esse igual aqui significa em termos. Se você for equacionar o movimento, em termos de matemática, né? Se você for estudar as condições de equilíbrio, por exemplo, esse estudo continua o mesmo. Você não precisa de fazer rotação, você não precisa de fazer nada com o sistema de coordenadas, entendeu? Você não precisa de fazer nenhuma mudança, porque vai dar no mesmo. E isso se chama princípio da transmissibilidade. No fundo, é uma coisa que vai te ajudar quando você precisar. E a gente vai precisar lá no próximo capítulo, né? A resolver exercícios mais complicados. Beleza? Então, esse princípio de transmissibilidade aqui é uma leitura que eu gostaria que vocês fizessem. Então, vamos aqui para produto vetorial. Materinha de hoje. Produto vetorial. Pessoas, produto vetorial. Então, vamos para o começo de conversa. A palavra produto é uma operação, tá? Um produto vetorial é uma operação que é feita entre dois vetores. Tudo bem? Então, para fazer um produto vetorial, eu tenho que ter inicialmente dois vetores. Então, aqui está produto vetorial entre vetores P e Q. Então, são dados dois vetores para vocês, P e Q. Então, abre a mente agora e escuta o que eu vou te falar. O resultado de um produto vetorial é um vetor. Tá? Se eu estivesse em sala, eu falaria. Aquelas coisas de professor, né? O resultado do produto vetorial é o quê? Um vetor. Tá? O resultado do produto vetorial é um vetor. Olha essa figura aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu tenho dois vetores, P e Q, tá aqui os dois vetores desenhados, o produto vetorial ele vai ser representado por esse símbolo aqui. Ó. É P, X, Q. P, cruzinha inclinada, né? A cruz inclinada, o X, né? O famoso X, né, gente? É o PXQ.
E olha, é importante você notar, é importante você saber que é o X que representa o produto vetorial, porque tem o próximo produto que a gente vai ver na aula que vem, o produto escalar, que é representado por um pontinho. Gente, essa matéria vocês já viram já, tá? Então, na verdade, aqui, eu vou até passar mais rápido aqui, eu estou ensinando como se fosse a primeira vez. Mas Daí acabei é de básico perceber, do básico, professor. acabei de lembrar que vocês já viram isso em álgebra vetorial, né? Álgebra linear e outras matérias, não já não? E muito, e muito. Já. Vocês já viram, não já? Vimos Em sim, vimos sim. física, quando vocês foram ver Geometria torque, analítica. pô, geometria analítica, pô, vocês viram isso muito, então. Não, então eu vou só lembrar aqui, então, pessoal. Eu vou É passar bom mais. relembrar, né? Eu Que tô até achando estranho, professor. Tá achando estranho o quê? Porque o senhor tá passando isso de novo pra gente. Ah, Não, tá. Então Pode beleza. passar. pode, Não, é pode porque passar, professor. Nós não lembramos mais, não, professor. Já faz muito tempo que nós pegamos essa matéria. Não, tudo bem, tá? Não precisa ficar uma despertinho, não precisa disso. Isso aqui tá gravado, vai pro YouTube, então vocês podem olhar essa aula aqui a hora que vocês quiserem, né? Então, sim, vocês já viram isso em pelo menos 2 ou 3 matérias, né? E coisa que mais vê quando engenharia civil no comecinho do curso é vetor, né? Então, gente, o produto vetorial entre dois vetores é representado por P, X, Q, tá? E, geometricamente falando, o produto vetorial entre dois vetores é um outro vetor, como eu disse, né? Que é perpendicular aos dois primeiros dados. Então, olha aqui nessa figura, ó. Tem um plano formado por P e Q e o produto vetorial é perpendicular a esse plano, né? Portanto, esse produto vetorial ele é perpendicular tanto a P quanto a Q. Beleza? Então, vamos aqui algumas informações a respeito do produto vetorial, né? A gente indica um produto vetorial com o uso do X, né? O vetor V ele é perpendicular ao plano que contém P e Q. E o módulo desse vetor, porque o vetor tem módulo, né, e orientação. Módulo e orientação, de orientação, direção e sentido. O módulo, a intensidade de um produto vetorial, ela é obtida dessa forma aqui, ó. O módulo do produto vetorial é igual módulo do primeiro vetor, que aqui está representado por P, módulo do segundo vetor, que aqui está representado por Q, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá joia? O seno do ângulo entre eles. E aí tem uma coisa interessante. Bom, vocês aprenderam aqui como é que calcula o módulo? Módulo de um produto vetorial, isso aqui é importante. É muito importante notar que o módulo do produto vetorial depende do ângulo entre eles. De tal forma que se eu estou fazendo o produto vetorial entre dois vetores, com o seno é uma função crescente entre 0 e 90 graus, quanto mais aberto está entre 0 e 90 graus, né? Quanto maior é o ângulo entre os dois vetores, maior é o produto vetorial, tá? O produto vetorial máximo, o produto vetorial máximo entre dois vetores é dado para qual ângulo? 90 graus. Quando dois vetores fazem 90 graus um com o outro, a gente tem o produto vetorial máximo. Por quê? Porque esse θ aqui fica 90 graus e seno de 90 é 1. Para qualquer outro valor de θ, o módulo do produto vetorial vai ser um número menor. Então, o módulo do produto vetorial depende do ângulo entre eles. Gente, se os dois vetores forem paralelos ou antiparalelos, se os dois vetores forem paralelos, eles estiverem no mesmo sentido, né, na mesma direção e sentido, o que você pode falar a respeito do produto vetorial entre eles? Produto vetorial entre dois vetores paralelos. Seria zero? Vai ser zero. Por quê? Porque se o θ é zero, seno de zero, né? Você pode fazer na calculadora, se você não lembrar. O seno de zero é zero. Então, o V vai ser zero, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Eu vou fazer um desenho aqui no nosso CorelDRAW, né? Que virou uma espécie de quadro. É um quadro branco, não é um quadro negro, né? Olha só, deixa eu fazer aqui. Digamos que eu tenho um vetor. Tá? Deixa eu representar aqui rapidamente um vetor aqui para vocês. Deixa eu virar ele. Tá aqui um vetor V. Ops. Tá aqui um vetor V e um vetor U, tá?
Digamos que eu faça com esses dois vetores, eu monte um paralelogramo com eles. Eu estou montando um paralelogramo com eles. Paralelogramo é uma figura, né? É uma curva fechada com dois lados alternadamente paralelos, né? Deixa eu representar isso aqui de forma mais adequada, o paralelogramo. Se eu tenho dois vetores e fecho um paralelogramo com eles, olha que coisa interessante. Digamos que esse aqui seja o vetor U e o tamanho dele vale U. Esse aqui é o vetor V e o tamanho dele vale V. O ângulo entre eles é o ângulo entre eles que está aqui, ó. O ângulo entre eles é esse ângulo aqui. Tá certo? Esse é o ângulo entre eles. Esse ângulo aí eu vou chamar ele de θ. Acho que o θ é P, né? Peraí. Deixa eu dar uma editar aqui no texto. Você começou agora? Eu comecei a ter um tempinho já. Não, beleza. Mas a gente você não perdeu nada não, meu irmãozinho. Não, o P o θ é o... o θ é o Q. O θ é o Q. Então, tudo bem. Tá aqui, ó. O ângulo entre eles aqui é θ, ó. Esse ângulo aqui, ele é θ, tá bom? Gente, como é que eu calculo uma área? A área desse paralelogramo aqui, ó. A área desse paralelogramo. Não é base vezes altura? Não é base vezes altura para calcular uma área? É base vezes altura. A altura do paralelogramo é a distância entre essas duas retas aqui, ó. Essa reta que eu acabei de desenhar. Isso aí que é a altura. Uhum. Então, eu vou chamar essa altura de H. Olha aí, ó. Então, se eu tenho um paralelogramo, né, formado com dois vetores que eu fecho o paralelogramo, transfiro um vetor para lá, transfiro o segundo vetor para lá e fecho um paralelogramo, né? Eu sei que a área desse paralelogramo vai ser o produto da base, que o tamanho é V, vezes a altura H. A gente sabe disso. Só que, por sua vez, gente, olha esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo aqui. Esse H aqui, ele não é um cateto de um triângulo retângulo que está formado por essa base, por essa altura e pelo vetor U. Sim. Esse H aqui, a gente consegue calcular. Esse H não consegue? Consegue. Consegue. A gente consegue calcular. Como é que a gente calcula esse H? O H vai valer o tamanho da hipotenusa, que é o U, vezes o seno do θ. Não é verdade? O seno do θ. Concorda? Sim ou não? Que isso aí é o valor do H. O H vale U vezes seno de θ. Então, quer dizer que a área também pode ser escrito como sendo V vezes o H, onde o H é U vezes seno de θ. Ops. U vezes seno de θ. Vem cá, mas o que é? Dado esses dois vetores, V e U, o que é V vezes U vezes seno de θ? Olha aqui, ó. Tamanho do primeiro vetor, tamanho do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre eles. O que é isso? Isso aqui é o módulo do produto vetorial. O módulo do produto vetorial. Então, o módulo... para saber a distância. Isso. O tamanho dos vetores, né? O módulo do produto vetorial, ele te dá a área do paralelogramo formado por aqueles dois vetores. Perdi Então, muita coisa, hein? Oi? Perdi muita coisa. Perdeu não, irmãozinho. Pô. A aula está sendo gravada. Depois você A aula vê está de sendo novo. gravada de qualquer forma, né? A Emily acabou de falar aí, ó. Então, o produto vetorial entre U e V, ele vai te dar a área do paralelogramo, tá? Por que eu estou falando isso? Já estou resolvendo para vocês o desafio dessa aula. Lembra lá, gente, o do desafio? O desafio dessa aula, a pergunta era essa. Eu estou meio que respondendo para vocês aí já. Ó. Aqui, ó, o desafio. O desafio, ele te dá dois vetores. Pergunta qual que é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Né? Então tá aí, tá resolvido já. Você já sabe, você tem que fazer o produto vetorial entre U e V.
A questão aqui é que o U e V está sendo dado em termos das coordenadas. Como é que faz um produto vetorial em termos das coordenadas? A gente vai descobrir. Porque até agora a gente está só lembrando que o produto vetorial é um outro vetor que é perpendicular aos dois primeiros dados, o módulo é dado por isso aqui e o sentido é dado pela regra da mão direita. Quem não lembra da regra da mão direita, eu vou falar para vocês aqui o que é a regra da mão direita, tá? É a regra do tapa. Eu uso a regra do tapa mesmo. Então, você alinha sua mão com o primeiro vetor, você coloca sua mão na direção do P, dá um tapa para a direção do segundo vetor. O seu polegar aponta o sentido do produto vetorial. Porque é verdade, né, gente? Se eu te dou dois vetores, se eu te dou dois vetores aqui, ó, tem um vetor aqui, tem um vetor aqui. Tem dois vetores aqui, ó. Se eu falo para você que o produto vetorial é perpendicular a esses dois caras, a direção perpendicular a esses dois caras aqui é uma direção. É uma reta infinita perpendicular, né? Você pode estar indo tanto naquele sentido quanto no sentido voltando. Por exemplo, pensa em dois vetores no plano do quadro. Né? No plano do quadro. Tem dois vetores lá no quadro lá. A perpendicular ao plano do quadro é uma reta que está saindo, está entrando e saindo do quadro, né? Mas o produto vetorial ele vai estar entrando ou saindo. Quem te diz o sentido é a regra da mão direita. Tá bom? Quem te diz o sentido é a regra da mão direita. E a regra da mão direita é isso. Você dá um tapa do primeiro para o segundo vetor na direção do menor ângulo. E então, o polegar aponta o sentido. Olha no exemplo aí, nessa figura aqui, ó. Olha nessa figura aqui. Oi. Ah, algum neném falou. Olha nessa figura aqui, ó. Se você der um tapa da direção do P para o Q, o seu polegar aponta para cima, né? Seu polegar aponta para cima. Então, você está dando um tapa na direção do P, que está apontando para trás, assim, para o Q, que está apontando para a diagonal para lá, né? Então, do P para o Q, o seu polegar vai apontar para cima. Então, por isso que o produto vetorial aqui está apontando para cima, tá? O que mais? Alguns fatos sobre o produto vetorial. Ah, já falei, né? Já até demonstrei para vocês ali no CorelDRAW, ó. Demonstrei aqui para vocês. O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo formado por P e Q. Isso aí é uma coisa é uma informação da geometria, né? Se P e Q são perpendiculares, o produto vetorial é máximo. Eu já expliquei também isso aqui. Porque se o θ é 90 graus, o seno de 90 graus é 1 e o produto vetorial fica máximo. Por exemplo, se o θ for 30 graus, o seno de 30 é meio, né? Então, o produto vetorial cai para metade do seu valor máximo. Se forem paralelos os dois vetores, se o θ for zero, o V vale zero, o módulo. Então, portanto, o vetor é o vetor nulo. É um vetor que não tem vetor. O vetor é o vetor zero, né? Olha, isso aqui é muito importante, ó. Produto vetorial anticomuta. Né? Então, ele anticomuta. Produto vetorial ele é anticomutativo. O que significa isso? Comutação. A gente fala que uma operação é comutativa quando a ordem dos operandos, né? A ordem daqueles que estão sofrendo a operação não importa. Por exemplo, a soma de números naturais é comutativa. 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 5. É ou não é verdade? Então, a operação de soma, a gente fala que ela é comutativa. O que eu estou dizendo aqui é que o produto vetorial, ele não é comutativo, ele é anticomutativo. Essa palavra anti é a adição de... A palavra anti aí é a adição de um sinal. Se eu faço produto vetorial de P com Q, aponta para cima. Se eu faço de Q com P, aponta para baixo. E a gente sabe que dois vetores que estão na mesma direção, só que os sentidos estão contrários um ao outro e é do mesmo tamanho, esses vetores, eles guardam um sinal de menos, um com relação ao outro, né? Pensa no I chapéu. O I chapéu é o versor da direção positiva do eixo X. O I chapéu, ele é o vetorzinho que aponta para a direita, né? Por exemplo, esse aqui, ó, esse vetor aqui, se o tamanho dele é 1, esse cara aí, ele é o I chapéu, ele aponta para a direita. O menos I chapéu é o vetorzinho que aponta para a esquerda, né? Então tá aí. O I chapéu, menos I chapéu. Se esse aqui é o I chapéu, esse é o I. Esse aqui é o menos I. O sinalzinho de menos
Só representa que eles mudaram de sentido. Muito bem. Produto vetorial anticomuta. Se eu faço o produto de P primeiro com o Q, isso dá um sinal de menos se eu tivesse feito com o Q primeiro e depois o P. Tá? Então, entenderam esse negócio de anticomutar? Trocou o lado deles, mudou o sinal. Exemplo. Vamos ver se vocês vão entender. I vetorial J. Eu vou dizer para vocês. I vetorial J resulta K, K-chapéu. I, produto vetorial de I com J é o próprio K-chapéu. I vetorial J dá o K. Quanto que dá o produto vetorial entre J e I? Quanto que dá o J, produto vetorial com I? Eu vou escrever Menos aqui. K-chapéu. Menos K-chapéu. I vetorial com J, isso aqui dá K-chapéu. Quanto que dá o J vetorial I? Quanto que dá isso aí? Menos K-chapéu. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque é anticomutativo. Quando eu troco a ordem deles, muda, aparece um sinalzinho aqui. Aparece um sinal, tá? Tudo bem. Vale a distributiva. Alguém entende o que significa isso aqui? Vai valer a regra do chuveirinho. E isso é extremamente importante para a gente. O que é a regra do chuveirinho? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui e vou tentar escrever aqui no CorelDRAW mesmo. Vai sair sem os chapeuzinhos no I, no J e K. Não tem problema não, né? Espero que vocês estejam entendendo. Ó. Vamos lá. Digamos que eu esteja fazendo produto. 2I chapéu mais 3J chapéu. Aí eu vou fazer um produto vetorial com outro vetor, que é 4I chapéu mais 5J chapéu. Dizer que vale a distributiva significa que eu posso fazer o produto assim, ó. Pego 2i e multiplica por 4i, pego 2i, multiplica por 5j, vai escrevendo as respostas aqui, ó. Mais, pega o 3j, multiplica por 4i, pega o 3j, multiplica por 5j. Eu posso fazer a regra do chuveirinho, entendeu? É isso que vale a distributiva. E é assim que a gente vai fazer os nossos problemas. É assim que a gente vai fazer o produto vetorial, tudo bem? É a melhor forma, na minha opinião, é a melhor forma de fazer o produto vetorial porque é mais rápido. Então, deixa eu abrir essa conta aqui para vocês. Está todo mundo me acompanhando? Eu já estou dando a aula aqui, viu? Isso aqui é a aula. Tá tranquilo. Na verdade, eu estou lembrando vocês, porque eu entendi, vocês já sabem disso. Mas tem nada não, porque como é a primeira aula que a gente está fazendo, uma coisa simples é boa para você se acostumar com a plataforma, se acostumar com esse jeito, né? Então, fica tudo bem. Então, olha lá, como é que faria esse produto aqui? Eu vou fazer devagarzinho. Primeira vez a gente faz bem tranquilo, né? Então, eu vou multiplicar 2i com o parêntese. Primeiro. Depois vou somar. Estou fazendo devagarzinho, viu, gente? Estou fazendo 2i vezes o parêntese. Depois, 3j vezes o parêntese. De vezes aqui, entenda como sendo produto vetorial. Então, tá aí. Abri a primeira linha. Agora eu vou pegar, né, essa primeira parte aqui e vou abrir. O 2i está multiplicando tanto o 4i, também está multiplicando o 5j. Por sua vez, a segunda parcela aqui, ó, vamos eliminar o parênteses, né? O 3j vai multiplicar tanto o 4i quanto o 5j. Tá vendo que eu estou fazendo chuveirinho aqui? Tô fazendo chuveirinho, ó. Nossa, mas só... Pode falar? Não, nada não. Tá seguindo bem aí? Positivo. Positivo. O que a gente percebe? Para eu saber fazer o produto vetorial entre dois vetores, basta eu saber, na verdade, fazer o produto vetorial entre os versores. Quer ver? Deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Vamos desenvolver essa linha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o produto entre os números. Olha aqui essa parcela aqui, ó. 2i vezes 4i. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, já vou fazer esse produto aqui, ó. Fica 8 i vetorial i. Apesar de que a gente não sabe ainda, é o que eu preciso de fazer para terminar essa conta. Olha nessa parcela aqui. 2i vezes 5j. 2 vezes 5, 10. Então, eu vou tirar o 2 e o 5 daqui e botar 10.
Aí eu vou abrir aqui I vetorial J. 3 vezes 4, 12. Vou colocar 12 aqui e aí falta a gente fazer o J vetorial I. 3J vezes 5, produto vetorial com 5J, né? 3 vezes 5 dá 15. Vai ficar só J vetorial J. Tá vendo o que esse produto aqui tá virando? No fundo, para eu fazer produto vetorial entre dois vetores, basta eu saber fazer o produto vetorial entre quem? Entre os versores. Se eu souber simplesmente o produto vetorial entre os versores, eu vou resolver qualquer produto vetorial, gente. E é assim que a gente faz a conta. Tem dois desses caras aqui que vocês já podem me falar já. Alguém me responde. Quanto que dá I vetorial I? I ao quadrado. Produto de I com I. Não é I ao quadrado. I vetorial I não é ao quadrado. Esse I ao quadrado aí é o produto escalar. Quando é produto escalar, você pode falar que é ao quadrado, tá? Vetor é ao quadrado. É o módulo ao quadrado. Mas não é verdade para o produto vetorial, tá? Por que eu estou falando que vocês poderiam me falar? É porque eu já falei já. I, gente, não é o mesmo vetor que é I? Não é o mesmo vetor? O que eu falei aqui sobre dois vetores que estão na mesma direção e sentido? Tipo assim, dois vetores que são iguais, gente, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Com certeza, correto? É o mesmo vetor? Então, eles estão na mesma direção. Qual que é o ângulo entre dois vetores que são iguais? 0. 0. O ângulo entre dois vetores que são iguais é 0. E seno de 0 é 0. Então, gente, o produto vetorial entre dois vetores iguais é 0. Então, se você voltar aqui, ó, o produto vetorial entre I e o I dá 0. Então, essa primeira parcela aqui, né, dá 0, ó. Devagarzinho, você vai ficar gravado, e vocês podem decorar depois. I vetorial J eu falei, como se fosse para vocês decorarem, mas eu vou ensinar um macetinho para vocês daqui a pouquinho, ó. I vetorial J, ele é o K. I vetorial J, ele é o K. Professor, como é que eu vou saber isso? Vocês vão decorar isso com o tempo, mas na verdade tem um macetinho. Né? Porque aí passa macete, vocês adoram. J vetorial I. Se o I vetorial J dá K, quanto que dá o J menos vetorial K, I? chapéu. Menos K. Menos K. Tudo bem. Agora, quanto que é J vetorial J? 0. 0. Acabou. Então, agora vamos escrever a resposta daquele produto vetorial ali, ó. Bom, 8 vezes 0 é 0. Vou só eliminar esses caras aqui da linha, né? 10K chapéu mais esse mais vezes esse menos aqui, né? Fica menos. 10K chapéu menos 12K chapéu dá 10 menos 12. Menos 2K chapéu. Menos 2K chapéu. 15 vezes 0 dá 0. Então, a resposta desses dois, do produto vetorial entre esses dois vetores aqui é simplesmente 2K. Menos 2K. Menos 2K. Essa é a resposta do produto vetorial. É assim que a gente faz produto vetorial quando a gente tem coordenada. Ah, professor, mas então eu tenho que decorar? Sim. Quanto que é o I vetorial J? Vale K. Quanto que é o J vetorial I? Menos K. Quanto que é o J I vetorial K? Quanto que dá isso? J. J. Menos J. Que é? Menos J. K vetorial I. Aí vai dar o J. Agora, J vetorial I já foi, né? J vetorial K. Quanto que dá? Menos I. Dá I. I. Pô, professor, toda hora esse negócio me ferra. Esses sinais aí. Menos I. É menos I aí. Macete. Pronto, vocês têm que aprender isso aqui. Se vocês souberem esses caras aqui, somente esses 6 caras, aí você sabe o rosto. Professor, mas como é que eu decoro? Você não precisa decorar, meu brother. Não precisa decorar. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aprender isso aqui, ó. Você vai aprender, toda vez que você precisar, você vai escrever numa folha. Você vai escrever nessa ordem cíclica. E você escreve assim, ó. Peraí, deixa eu fazer aqui para anotar. Você escreve e... Oxi. Ah, entendi o que está acontecendo. Peraí. Oh, esse slide aqui, vocês... Eu não vou cravar isso aqui não, mas depois... isso aqui está na internet, então depois vocês dão uma olhadinha. Vocês podem pausar na internet, né?
refazer o exercício. É um exercício simplesinho esse aqui, vocês vão fazer outros mais complicados. O desafio é baseado em você saber isso aí, né? Por exemplo, olha aqui, ó, por exemplo, ó, você escreve I, J e K nesse sentido assim horário, entendeu? E sempre que você estiver fazendo o produto no sentido horário, você coloca o sinal de mais. Sempre que você estiver fazendo o produto no sentido anti-horário, você coloca o sinal de menos. Esse é o macetinho. Isso vai te permitir, sem precisar de decorar, saber esses produtos aqui, ó. Saber esses produtos aí. Positivo. Positivo? Por exemplo, aqui, ó. Professor, I vetorial J, I vetorial J vai dar o mais K. É verdade. I vetorial J dá K. J, agora no outro sentido, no sentido negativo, ó, J vetorial I dá o próximo, né? Só que com sinal de menos, menos K. Outro. Um que o Renan errou aqui, ó. I vetorial K. I vetorial K. Opa, tô indo no sentido anti-horário. Então é aqui, ó. I vetorial K J. dá menos J. Tá aqui, coloquei certo. Menos J. Ufa, né? Não, esse aí eu sei. K vetorial I. Quanto que dá? J. K vetorial I. K vetorial I. Tá aqui, ó. Se eu vou do K para o I, K para o I, eu tô indo no sentido positivo aqui, ó. Positivo. Então dá mais J. J vetorial K dá I. Então é assim que você pode usar diretamente isso aqui para você fazer os produtos vetoriais. Então, o resumo é isso aqui, ó. Produto vetorial entre vetores iguais dá 0. E entre os versores, você vai usar essa regrinha aqui. A regrinha que eu mostrei aqui acima, ó, do ciclo, tá? Aí agora você vai fazer exemplos. E por que isso é interessante para a gente em mecânica dos sólidos? A gente vai ver daqui a pouquinho. Apesar de que essa aula aqui já está acabando, né? A gente vai ter que fazer outro link. Professor, uma dúvida. Pode falar. Volta para mim, por favor, lá na regra da mão direita. Não entendi direito. Regra da mão direita? Tá. Isso. Eu sempre me atrapalho nessa hora. É difícil fazer essa explicação ao vivo, é um desafio, né? Fazer essa explicação ao vivo é um desafio. Mas eu vou tentar aqui para você, ó. Vou rabiscar uma folha aqui. Então, vamos ver se a gente vai conseguir enxergar. Você consegue enxergar essa folha? Consegue. Então, vou desenhar dois vetores aqui. Eu quero fazer o produto vetorial de V com P. Eu vou desenhar dois vetores aqui. O vetor V. Tentar deixar ele bem. Vetor P. Tá vendo aqui? Vocês conseguem enxergar o que eu desenhei? Estou querendo fazer o produto vetorial de V com P. Porque para mim tá aparecendo ao contrário, eu não sei para vocês. Tá também. Mas não tem problema, vai, explica. Tá bom, eu tô querendo fazer o V é o primeiro e o P é o segundo, olha só. Então eu vou colocar, eu vou alinhar a minha mão, olha a minha mão aqui, ó, vou dar a parte da tapa essa aqui, ó. Eu vou alinhar minha mão com o V. Eu vou alinhar minha mão com o V aqui, ó. Alinhei, tá vendo que alinhado? Aí eu vou dar tapa para a direção do P. Dei um tapa para a direção do P, ó. Aí o polegar tá para fora da folha. Essa é a direção do produto vetorial, entendeu? Então é como se o produto vetorial entre esses dois vetores que estão aqui nessa folha fosse um vetorzinho que está apontando para fora aqui, assim, ó. Ele é tipo. E se for apontando para fora, ele é positivo ou negativo? Positivo. Na verdade, depende de como você está desenhando o eixo, né? Se isso aqui for o eixo X, se isso aqui for o eixo Y, X com Y dá Z. Sim. Não é? I vetorial J não dá o K chapéu? Você sempre tem que partir do vetor que eu quero saber. Do primeiro para o segundo, exatamente. Do primeiro para o segundo aqui, vetor. Ó, tem que ser do primeiro para o segundo, exatamente Positivo. isso. Positivo? Beleza, Positivo. Então, ótimo. Essa aí é a regra da mão direita. Valeu? Obrigado. Nada. Essa é a regra do toque, né? É a regra para calcular os torques, exatamente. Inclusive, é por isso que a gente está aprendendo produto vetorial aqui, gente. É porque a gente quer aprender a calcular momento de força, momento polar ou torque aqui, para a gente vai significar a mesma coisa. Eu estou ensinando produto vetorial no fundo e eu preciso que vocês saibam fazer produto vetorial para vocês fazerem os exercícios para mim. Eu não vou explicar o que está escrito aqui, gente, ó, porque eu já dei exemplo para vocês. Eu estou só dizendo que através do produto distributivo, fazendo a distributiva, né, a gente consegue fazer o produto vetorial entre dois caras. Eu acabei de fazer para vocês lá no CorelDRAW, tá? Mas a gente também consegue fazer usando a matriz. Quem lembra disso aí?
Acho que lá na álgebra a linear vocês viram isso. Álgebra. Ixi. Você pode obter a mesma resposta. É só um método alternativo, tá, gente? É um método alternativo. Você faz como você quiser. Se você quiser fazer produto vetorial usando a distributiva, você pode? Pode. Se você quiser usando os determinantes, você pode? Pode também. Não tem problema não. Matriz é bem tranquila também, matriz. Tranquilíssimo. Como é que é com matriz? Você coloca assim, IJK, coloca as coordenadas do primeiro vetor na segunda linha, coordenada do segundo vetor na terceira linha. Aí você resolve a matriz e você acha a mesma resposta. Tá? Eu não vou desenvolver aqui porque fica difícil desenvolver uma matriz aqui se eu já não tiver desenhado ela aqui no PDF. Né? Se já não tiver repetido as duas colunas. Porque, pelo que eu entendi, vocês não aprendem mais o método da borboleta. Né? Na minha época tinha um método da borboleta. Eu demorei a aprender isso. Quando eu tava no colégio, eu aprendi assim, professor, borboleta. O método da borboleta também? Também. Então, parece que hoje o pessoal não faz mais isso. Eu admiro. É tipo fazer de cabeça, né? É tipo fazer de cabeça. Mas aí, enfim, você pode fazer assim também. Para que a gente está aprendendo isso? Porque isso permite a gente calcular o momento da força com relação a um ponto 3D. Isso é matéria do nosso capítulo, tá? Isso é matéria do nosso livro, tá bom? Na verdade, todas essas figuras desse meu PDF, eu tiro tudo daqui, ó. É tudo do livro, isso aí. A gente está seguindo exatamente o livro, tá? Olha, parece que nossa aula já está acabando. Talvez ela acabe automaticamente aqui. Se ela acabar automaticamente, eu vou colocar um outro link lá no Google Class, tá? De novo, terceiro. Esse livro aqui, ele chama Mecânica Vetorial para Engenheiros. Ele é o Beer, é o livro do Beer, famoso.